E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, questãozinha aqui do IME, continuando a nossa correção da última prova, né? Prova de 2019/2020, assim colocam lá no site, para matemática, a primeira fase, né? Aquela primeira fasezinha lá objetiva do IME. Beleza, vem comigo. Considere os conjuntos, aí ele dá dois conjuntinhos aqui de números inteiros, beleza? A e B. Seja F o conjunto de funções cujo domínio é A e cujo contradomínio é B. Beleza, escolhendo-se ao acaso uma função f de f zona. Beleza, quantas funções que você consegue criar aqui, pessoal? Quantas funções você... Contar funções, tá? Você não pode ir para a prova de IME e ITA. Vou centralizar nesses dois, né? Que são, assim, irmãs aqui, né? O ITA nasceu no IME, não sei se sabem disso, né? Enfim. Você vai pensar o seguinte, você tem que ir para essa prova sabendo calcular funções, calcular a quantidade de funções sobrejetoras, funções injetoras e tal, você precisa saber, além de toda essa teoria, né, o que é função injetora, sobrejetora, isso aí é básico para esse nível de vestibular, e você calcular funções aqui é importante, tá? Importantezinho você fazer isso aí. Vamos lá, quantidade de funções que você tem. Imagina que você é o conjunto A aqui, né? O conjunto A, você está aqui, é assim que a gente representa essa ameba aqui, né? E você tem 5 elementos ali dentro, né? 5 elementos. Aí o que você vai fazer? Você vai lá para o conjunto B, beleza? Conjunto B ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza, esse aqui é o seu conjunto B. Como que eu vou criar uma função f para lá? Escolher uma função f de f zona, probabilidade, beleza. Eu vou calcular, eu vou fazer f, né? F é o conjunto de todas as funções, então vou deixar dessa forma aí, beleza. O que você vai fazer? O que você tem que fazer uma função aqui, né? O que você tem que fazer para achar uma função? Você não pode sair com duas setinhas do seu A, beleza? Você não pode ter aqui saindo 2x dando y diferentes ali, beleza? Ou que seja o mesmo x, né? Não sei se foi isso que eu falei, se eu confundi, o mesmo x dando 2 y diferentes. Você não pode ter isso, né? Você não pode ter isso aqui, por exemplo. Esse x aqui dando um y, beleza? E esse mesmo x aqui dando um outro y. Você não pode ter isso aqui. Você não pode ter duas setinhas saindo do seu x ali. Se sair duas setinhas daquele camarada, tem que ir para o mesmo y, né? Você pode botar quantas setas você quiser, né? Beleza? Mas cuidado com essa parada, né? Essa é a definição de função, tá, pessoal? Definição de função. Guilherme, eu sei duas definições, duas características para você definir função. Uma delas é essa. E a outra é qual? Pois é. A outra é você utilizar todo o seu domínio, beleza? Todo o seu A tem que ser preenchido, beleza? Então esse camarada aqui, por exemplo, ele vai chegar aqui no meio e vai falar, caramba, qual opção que eu tenho? Eu tenho 10 opções, beleza? Eu tenho 10 opções para ele aqui, beleza. Esse camarada aqui vai chegar aqui no meio, pô, eu tenho que me encontrar com outros caras aqui, né? Qualquer um desses caras aqui, Guilherme? Sim, qualquer um. Mesmo se for o cara que foi encontrado pelo primeiro ali, pode encontrar, não tem problema. A restrição que você tem é que não pode sair duas setinhas do seu A, beleza? Um x não pode ser atribuído a dois y diferentes. E tem que utilizar todo o seu domínio, beleza? Então você percebe que aqui vai ser 10 também, vai ser 10 também. Todo mundo vai ter 10 opções. Todo mundo que você tem ali no seu conjunto A tem 10 opções. Guilherme, a quantidade de funções possíveis vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 a quinta, né? Botei quarta aqui, mas 10 a quinta. Beleza? Eu tenho 10 opções para cada um daqueles camaradas ali. Pelo princípio fundamental da contagem, você tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Beleza? 10 a quinta é a quantidade de funções possíveis. Contar função é um negócio interessante. Beleza? Então essa é a quantidade de funções que eu tenho. Beleza? A probabilidade de ser estritamente crescente ou ser injetora. Eu vou escolher aqui. Seria esses meus casos favoráveis, né? Beleza, vou escolher alguma funçãozinha f daí, beleza? E essa funçãozinha f que eu vou escolher dali de dentro, ela tem que ser... Então eu vou catar aqui dentro um f, beleza? Esse f ele tem que ser estritamente crescente, beleza?
ou, olha só, hein, cuidado, hein, ou injetora, beleza. E aí você vai pensar o seguinte assim, cara, vamos supor que estritamente crescente seja um conjuntinho, eu vou chamar esse conjuntinho aqui de X, beleza? Tá aqui meu conjuntinho X, tranquilo? Injetora, quantidade de funções aqui injetores que você tem. Você tem Y, tranquilo? Então o seu F, os seus casos favoráveis aqui, né, a sua probabilidade aqui, né, é casos favoráveis sobre casos totais, né? Você tem a quantidade de elementos aqui do seu evento, que é escolher uma função estritamente crescente ou ser injetora, e a quantidade de elementos que você tem sobre, né, a quantidade de elementos do seu espaço amostral, que você já calculou aqui. Beleza? Isso aqui, ó, é a quantidade de elementos do seu espaço amostral. Beleza? São todas as possibilidades que você tem. F aqui, F zona, né, é o seu espaço amostral. Beleza? Tranquilo. O seu evento aqui é calcular essa quantidade de funções. Evento é o subconjunto que você tem do seu espaço amostral, né? E para você calcular essa quantidade de funçõezinhas fzinhas, seriam os seus casos favoráveis, seria a quantidade de elementos do seu conjunto evento, ok? Seria mais ou menos essa ideia aí, você calcular a quantidade de elementos de x e y. Botando aqui no papel o que eu falei, você tem que esse evento A aqui, escolher uma função f, o evento A que eu estou falando, já tem um A ali, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a probabilidade de você pegar uma funçãozinha f, o evento f agora, vou tratar como evento f, não tem problema aqui, vai ser a quantidade de elementos que você tem do seu evento f sobre a quantidade de elementos aqui do seu evento do seu espaço amostral, beleza? Só que você percebe o seguinte, você percebe que a quantidade de elementos aqui do seu fzinha vai ser a quantidade de elementos de x união com y, beleza? Percebe isso aí. X união com y, porque eu quero estritamente crescente ou injetora, tranquilo? E aí que tá. Você tem que tomar cuidado aqui com uma parada, porque a quantidade de elementos da união é a quantidade de elementos dos números aqui, né, individuais, beleza? Você tem de x e y, menos a interseção, tá? Menos a interseção aqui, pessoal. Menos a interseção de x com y. Beleza? Princípio, qual o princípio isso aqui? Da inclusão e exclusão, né? Dá uma estudada aí, beleza? Tranquilo. E aí, pessoal? Como é que a gente faz aqui? Você precisa calcular a quantidade de funções que são estritamente crescentes e precisa calcular a quantidade de funções injetoras para calcular isso daí. Só que não. Só que não, né? Por quê? Só que não. Você precisa saber o seguinte, existe alguma relação entre x e y aqui que vai te ajudar, ou que você já sabe, assim, que você pode cancelar alguma coisa? Por exemplo, vamos supor que você ache que não existe interseção. Então assim, cara, isso aqui claramente não tem interseção. Então o que você vai fazer? Você vai cortar esse cara aqui, né? Basicamente isso aqui, né? Então é isso que eu estou falando, você botar um pouco de massa cinzenta aqui, dá uma olhada ao invés de sair para dentro da conta, beleza? Dá uma olhada nessa parada aqui, tranquilo? E aí olha só, vem comigo aqui, essa união, ela tem um caráter que é o seguinte, imagina que você tenha, imagina isso aqui, imagina essa possibilidade aqui, que você tem x aqui, imagina que você tem y aqui, beleza? Fala para mim quanto que fica a x união com y. Diagrama de Venn aqui, y está contido em x, beleza? X contém y. Então você tem que a união dos dois aqui vai ser o próprio x, né? Beleza? Tranquilo essa parada, né? Perceba ao contrário, né? Aqui. Imagina que se você descobre que y, por exemplo, contém x, e aí você tem novamente aqui que a união vai dar um dos conjuntos, né? No caso aqui vai dar o próprio y. Você unir ali os elementos de x não vai ter nenhum elemento novo, né? Vai dar o próprio y. Beleza? Então se você souber isso aqui, e aí por que eu estou dizendo isso? Existe uma relação muito clara entre essas funções que são estritamente crescentes e funções que são injetoras, beleza? Todas as funções que são injetoras, agora presta atenção, né?
Todas as funções que são injetoras, elas são estritamente crescentes? Eu posso ter essa ideia? Não, né? Não necessariamente. Por quê? Imagina que você tem uma função injetora. Isso aqui é um exemplo de função injetora, né? Uma reta decrescente. Essa reta decrescente, ela é estritamente crescente? Não, lógico que não, né? Ela é estritamente decrescente. Então ela é injetora, beleza? Uma reta, né? Toda reta é injetora. É uma reta que não é uma reta função, né? Que você tem ali, beleza? Função de primeiro grau e tudo mais, né? O A é diferente de zero, né? AX mais B. Você tem, então, portanto, que essa função ela é injetora, mas ela não é estritamente crescente. Então, assim, de cara está indo por água abaixo essa minha ideia, beleza. Mas a função que ela é estritamente crescente, qual é a definição de função que é estritamente crescente? Bem rápido aqui para mim. Se eu tenho um x2 maior do que um x1, né, logo eu terei que um fx2 tem que ser maior do que um f de x1, né? Isso aqui, cara, tá me dizendo que para x diferente eu tenho y diferente, né? Não tem como, eu leio isso aí, eu vejo isso, né? Isso significa que toda função que é estritamente crescente é injetora também. É injetora também. Beleza? Olha só, cite exemplos aí de funções que são injetoras, né? Que são estritamente crescentes, perdão. Você tem aqui uma função exponencial, por exemplo. Você tem o inverso dela, que é a função logaritmo. Função logarítmica, né? Vou colocar aqui direitinho, ó. Mais ou menos aqui a função exponencial. Aqui a função logarítmica. Beleza. E assim, são funções que são estritamente crescentes. Tem a reta que é estritamente crescente também. Beleza. Todas são funções que são injetoras, né? E você pode fazer o teste da injeção, né? Que é botar retas que são paralelas aqui ao eixo x. E esse teste consiste no seguinte: você vai fazer essas retinhas paralelas aqui ao eixo x e você sempre tem que cortar o gráfico num ponto só. Beleza? Cortando o gráfico num ponto só sempre, beleza, ela é injetora. Então faça um esboço, bem tranquilo. E aí você, um esboço mesmo, né? E você faz essas retinhas ali para descobrir que não está cortando. Não cortou em nenhum momento, é injetora. Cortou em um momento, pô, Guilherme, cortou só em um momento ali. Não, sinto muito, não é injetora, beleza? Então toda função que é estritamente crescente, ela é injetora também, tá? Olha o bizu, pô, olha o bizu, cara, aproveitem. Então é o seguinte, x está contido em y, né? Toda função que é estritamente crescente ela é injetora, então tem um conjuntão maior de todas as funções injetoras possíveis. Dentro desse conjunto maior existem as funções que são estritamente crescentes, né? Beleza? Então, assim, esse primeiro caso aqui que a gente fez é meio estranho, né? Porque isso aqui não está correto. Beleza? Não está correto isso aqui. Agora isso aqui está, né? Eu tenho um conjunto bem maior ali que sejam todas as funções injetoras. Um caso específico de função injetora é que elas são estritamente crescentes. Então, pessoal, essa união aqui, essa ideia que você tem aqui, que é genérica, você tem que ter essa ideia, né? Não tem como, né? Você não pode pegar esse problema e você adotar como verdade. Essa resolução, né? Você tem que saber adotar, se adaptar ao problema, né? Beleza. Você vai mudar essa relação, né? Você vai pegar justamente que a quantidade de elementos da união de x com y vai ser a própria quantidade de elementos de quem? De y, certo? Então eu vi aqui que a probabilidade de ocorrer o seu evento achar essa funçãozinha f, né, vai ser a quantidade de elementos aqui de x, né, sobre a quantidade de elementos de f, que você já sabe, né? Você já sabe, tranquilo. Agora que tá, né? Como que eu calculo a quantidade de funções que são injetoras? Eu botei x ali, né? Eu percebi. Como é que a gente calcula essa quantidade de elementos do seu conjunto y, das suas funções que são injetoras? Como é que a gente calcula essa parada? Bom, faz o seguinte, pensa o seguinte aqui. A função tem que ser injetora, né? Então você vai pegar esse primeiro elemento aqui. Guilherme, quem que é? O zero? Não interessa, por isso que eu não coloquei. Você não precisa saber. Peguei esse primeiro elemento aqui. Eu tenho quantas opções para ele? Pô, eu tenho 10. Tenho 10. Beleza. Aí eu vou escolher uma, né? Não tem como. Vou escolher uma. E aí pegar o meu próximo elemento. Quantas opções eu tenho para ele? Ah, Guilherme, 10 também? Não.
Porque eu quero que a minha função seja injetora. Então eu tenho 9 opções agora. Tenho 9 opções, porque eu já escolhi um x ali, um y ali. Eu não posso escolher o mesmo y. Essa é a definição de injeção, né? E aí perceba agora, pessoal, que esse camarada aqui vai ter 8, esse cara aqui vai ter 7, esse cara vai ter 6 opções que você tem. No total, pelo princípio fundamental da contagem, você tem 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Beleza? A quantidade de elementos aqui de y vai ser 10 vezes 9. Você que estuda a quantidade de funções, né, cálculo de quantidade de funções, você com certeza já viu isso em algum lugar, beleza? Aqui é sobre 10 à quinta. Então essa é a probabilidade que o camarada está buscando aí. 10 aqui eu corto com esse 5, beleza? Deu 4. E dá pra gente simplificar mais alguma coisa? Olha, o numerador eu vou trabalhar ele, mas o denominador eu vou deixar quieto, né? Vou deixar quieto aqui o 10 a quarta. Não vou simplificar nada aqui. É coisa de maluco simplificar esse cara, né? Deixa 10 a quarta. Em cima eu vou ter 72 vezes 7 vezes 6, né? 72 vezes 7 dá 504. 504 vezes 6 vai dar 3024, é isso? 3024. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo essa parada. E aí eu vou ter aqui o nosso gabaritinho. Nosso gabaritinho aqui vai ser 0,304, é isso? Tá aí. Beleza? Tranquilo. Tem coisa aí? Tem, né? Letra D. Tem gabarito. Tem gabarito, tá bom, né? Beleza, letra D aqui, o nosso gabaritinho, tranquilo? Questãozinha, essa aqui já não é tão criativa, né? Uma questãozinha que é tão criativa, não, ela é criativa, né? Mas tão criativa não. Essa questão é conhecida, né? Assim, você tem cálculos de função, né? Quantidade de função, isso é muito conhecido. Perceba que o detalhe da questão é perguntar sobre a probabilidade de ser estritamente crescente ou ser injetora. Beleza? É uma coisa assim para poder pegar o aluno meio desatento ali. Beleza? Mas a gente resolve de maneira não tão demorada esse tipo de questão. Mas perceba essa análise aí, né? Tem que fazer essa análise, senão perceba que se você não faz essa análise, para calcular a quantidade de funções que são estritamente crescentes, você vai ter um problema aqui, tranquilo? Mas fica aí para vocês pensarem, tá joia? Galera, um forte abraço para vocês, bons estudos sempre, espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham entendido direitinho a resolução. E é isso, valeu, tchau, tchau, até a próxima.